mucho mejor, mejor. A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, vamos pegar nossa Bíblia no livro de Atos, lá no capítulo 3, que fala sobre a cura de um coxo. Algumas traduções está a cura de um paralítico. E eu vou começar a ler para vocês a partir do versículo 1, que a palavra fala assim. Certo dia de tarde, Pedro e João estavam indo ao templo para a oração das 3 horas. Estava ali um homem que tinha nascido coxo. Todos os dias ele era levado para um dos portões do templo, chamado Portão Formoso, a fim de pedir esmolas às pessoas que entravam no pátio do templo. Quando o coxo viu Pedro e João entrando, pediu uma esmola. Eles olharam firmemente para ele e Pedro disse: "Olhe para nós." O homem olhou para eles esperando receber alguma coisa. Então Pedro disse: "Não tenho nenhum dinheiro, mas o que tenho eu lhe dou. Pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, levante-se e ande." Em seguida, Pedro pegou a mão direita do homem e o ajudou a se levantar. No mesmo instante, os pés e os tornozelos dele ficaram firmes. Então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. Depois entrou no pátio do templo com eles, andando, pulando e agradecendo a Deus. E toda a multidão viu o homem pulando e louvando a Deus, e quando perceberam que aquele era o mendigo que estava sentado perto do portão formoso do templo, ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido. Irmãos, aqui acontece um milagre extraordinário. E era um homem que ele era conhecido porque ele era paralítico de nascença. Ele era coxo. Então todo mundo conhecia ele pela deficiência que ele tinha desde pequeno. E ele ficava na porta desse templo, no pátio, pedindo esmola para quem ali passasse, porque as condições dele dificultavam ele trabalhar e ter uma vida normal. E muitas vezes a nossa história acontece isso, nós ficamos coxo. Muitas vezes nós ficamos paralíticos em determinadas áreas da nossa vida e as pessoas começam a nos rotular por causa disso e começam a apontar o dedo. Aqui em momento algum fala o nome do homem, mas ele era conhecido como o coxo ou como o paralítico, que era paralítico de nascença. E Deus, através de 2 discípulos dele, faz com que a vida desse homem mude. E muda radicalmente. Porque uma pessoa que não conseguia andar, não conseguia se locomover, ele passa a ter uma vida normal. E Deus muda a identidade desse homem. A mesma coisa Deus está fazendo com você no dia de hoje. Podem até achar que você é coxo. Podem até falar que você é coxo de nascença. Podem ter rotulado você aí de paralítico numa determinada área na sua vida ou em todas as áreas da sua vida, só que Jesus está chegando hoje para mudar a sua identidade. E quando Deus chega para mudar a nossa identidade, irmãos, ele muda. Se você tinha fama de ser... Eu não sei qual a área da sua vida aí que eles falam que você é paralítico. Mas talvez você esteja numa área da sua vida aí que eles falam que você é um paralítico na sua vida financeira, por exemplo. Aquele ali é um coxo. A vida financeira dele é assim desde nascença. Vai sair daquilo ali nunca. Deus vem e muda a sua identidade. Você passa a não ser mais chamado de coxo nem de paralítico, mas vão começar a chamar você de próspero e vão começar a ver que Deus chegou na sua vida para operar milagre. Então eu não sei qual que é a área da sua vida que pesa tanto, que chega ao ponto de alguém apontar o dedo, que chamam você dessa deficiência. Mas eu sei te falar que Deus está chegando hoje, Jesus está chegando hoje para mudar a sua identidade. Você pode crer nessa palavra porque Deus faz isso. Às vezes falam que você aí é paralítico numa área porque talvez você tenha passado por um processo em que você ficou preso por algum delito que você cometeu e gostam de apontar, né? Lá está o presidiário, a presidiária. Tem muita gente que usa algumas situações constrangedoras que a gente passa na vida para nos apontar como se aquilo fosse um defeito.
como se fosse algo de nascença que Deus não tenha como reverter. Só que não existe nenhuma situação na vida da gente que Deus não consiga reverter. Uma vez que você não faz mais nada de errado, uma vez que você já pagou pelo erro que você cometeu, e você é uma nova criatura em Cristo, ninguém tem que apontar o dedo. Mas, infelizmente, Satanás ele é acusador. Então, ele vem para matar, roubar e destruir. E ele vai trazendo esses constrangimentos para a nossa vida. Só que chega uma hora que Deus reverte a situação. Deus muda a sua identidade, que é o que ele vai fazer agora. Não vão poder taxar você disso mais. Não vão poder acusar você mais. Então, essa paralisia aí que está existindo na sua vida, Deus manda dizer para você, estou retirando ela no dia de hoje. Não vão poder te acusar mais. Ah, aquela ali, ó, é abandonada. Aquela ali é divorciada. E assim eles vão falando. E você vai andando com essa paralisia na sua vida, sendo acusada, apontada, sofrendo discriminação. E muitas vezes sem entender o porquê que as pessoas agem dessa forma, porque é maldade, é inveja. Mas o nosso Deus, ele tem capacidade de chegar e de mudar a nossa identidade. Então prepare o teu coração, porque Deus está chegando para mudar a sua identidade. Agora vão ter que ver você de uma forma diferente. Agora quando encontrarem com você, a sua identidade não é essa mais. Você não vai ser reconhecido por essa paralisia de nascença que você carrega. Por esse defeito que você tem. Agora você vai ser reconhecido pelas virtudes que você carrega, por aquilo que Deus fez na sua vida e por aquilo que você se transformou. Porque nós estamos em constante transformação. Nós vivemos um processo de mutação constante com Deus. Nós não podemos estagnar diante do reino. Deus tem muita coisa para nos ensinar. Nós vamos passar a vida inteira estudando, a vida inteira aprendendo. Então levanta a tua cabeça, porque essa fase aonde apontava o seu defeito de nascença não existirá mais. Isso daí não vai paralisar a sua história mais. Isso daí não vai fazer parte mais da sua identidade. Vão ter que aprender a te respeitar. Porque agora Jesus está chegando para mudar o teu nome. Jesus está chegando para te dar um novo rumo. Jesus está mudando as tuas vestes. Colocando sandálias novas nos teus pés. Coroa na tua cabeça. Colocando um anel no teu dedo. Não vão ter dúvida do que Deus fez na sua vida. Então descansa, porque a transformação que está vindo é grande. E Deus transforma, viu, irmãos? Deus transforma, eu falo pela minha vida. Porque a vida inteira procuram sempre defeito e taxando você disso, taxando você daquilo. E chega uma hora que Deus dá autoridade pra gente. Chega uma hora que Deus muda a nossa identidade. As pessoas precisam aprender a respeitar. E quando Jesus chega com a transformação, não tem dúvida. Não tem dúvida. Uma coisa são as coisas do mundo, que vivem em carcaças, né? São sepulcro caiado. É bonito por fora e podre por dentro. Com Deus não tem isso não. O tratar de Deus é de dentro para fora. E quando Deus chega, ele faz um tratar violento com a gente por dentro, nos transforma, e depois ele faz aquela mudança radical pela parte externa. E as pessoas passam a não ter dúvida. Então Deus manda falar para você, não tenha vergonha de nada do que aconteceu com você, de nada do que está acontecendo, porque ele está chegando para mudar a sua identidade. Agora vão ter que aprender a te respeitar, vão ter que enxergar o seu cenário de uma forma diferente. Você se transformará numa pessoa diferente. Este homem aqui não era mais conhecido como coxo, mas ele era conhecido... Agora, como que ele estava sendo conhecido? Como um milagre de Deus. Como um homem que foi agraciado pelo Senhor, através da vida de 2 apóstolos dele. Então, quando Deus quer trabalhar, não importa como, não importa os meios, não importa quem ele vai usar, mas ele vai mudar a sua história, ele vai mudar a sua identidade. E você vai andar alegre, como ficou este homem. Então, você não vai conseguir conter a sua alegria. Você não vai conseguir conter aquilo que Deus está trazendo para a sua história. Você não vai conseguir guardar as emoções que Deus está trazendo para a sua vida. Você já sofreu demais, agora não tem nenhum motivo de você ficar escondendo essas coisas. Não tem um porquê. Tem que glorificar o nome de Deus. Então, confia no trabalhar de Deus, porque Ele sabe o que está fazendo. E Ele manda dizer para você, vão ficar envergonhados porque subjugaram você. Acharam que seu cenário não ia mudar, que você ia ficar a vida inteira num pátio pedindo esmola. E Deus confunde os nossos inimigos. E quando Ele quer nos exaltar, principalmente quando a exaltação é grande, o processo de humilhação se torna grande também. Mas a exaltação ela se torna maior ainda do que o processo que você está passando de humilhação. Mas o processo de humilhação muitas vezes é grande. É um processo difícil. Esse rapaz era conhecido por todo mundo. Ele estava ali todo santo dia pedindo esmola.
todo santo dia viam ele ali e tiveram que contemplar a graça de Deus naquele lugar, através da vida dele, porque ele ficou de pé, Deus deu firmeza nos pés, no tornozelo, e ele passou a andar. E não tiveram como duvidar. Não tinham como não falar que Deus não tinha feito aquilo. Não tinham como falar que ele não recebeu um milagre, porque ele não era uma pessoa estrangeira que veio de fora, que ninguém conhecia a história. Ele estava ali todo santo dia. Tem hora que você não entende muitas vezes o porquê Deus permanece você num cenário, ou porque Deus permite que algumas pessoas fiquem visualizando você num determinado cenário, numa determinada condição, que é para justamente te trazer honra. É para te trazer honra. Então deixa Deus agir, porque ele sabe mudar a sua identidade. Ele sabe fazer isso de uma forma esplendorosa. Não importa a maneira como ele vai fazer isso. Não importa. Ele pode te locomover, te levar de um lugar para o outro. Ele pode trazer uma pessoa para te ajudar. Não importa os meios. O que importa é o fim. Quais são os fins? Qual que é o fim dessa história? A vitória, que Deus já decretou. Então, guarda essa palavra no teu coração, toma posse dessa vitória, porque agora é mudança de identidade. E deixa Deus mudar, irmãos. Deixa Deus mudar. Quando eu fui abrir o meu ministério, que eu comecei a pregar a palavra, eu achei que Deus ia usar o meu nome de batismo e Deus falou, não, eu vou usar o seu apelido e o seu sobrenome. Eu quero que você seja conhecida dessa forma. Eu tenho um propósito, você vai ser chamada assim, você vai escrever assim, eu quero que te chamem pelo teu apelido e assim você vai. Então Deus tem maneiras de trabalhar. Talvez Deus venha até mudar o seu nome. Talvez Deus use aí um apelido para poder levantar você diante do ministério. Não questione com Deus o que ele está fazendo. Não, crie obstáculos para Deus trabalhar na sua vida. Porque tem que ser desse jeito. Porque falaram que tem que ser desse jeito. Porque o pastor da igreja tal falou que tem que ser dessa forma. Irmãos, antes de ter um pastor humano, quem tem que te pastorear primeiro é Jesus Cristo. Ele tem que ser o seu pastor. Sempre, constantemente. Ele é seu criador, é ele que está te levantando. O ministério não é seu, é dele. Você só é um instrumento. Então, busque sempre em Deus o direcionamento do que você tem que fazer. Se Deus mandar você agir de tal forma, não discuta com o Senhor, faça aquilo. Porque através da sua obediência, ele vai te levantar nessa terra. Através da sua obediência, ele vai fazer com que você tenha o seu ministério. Ele vai agir da maneira que ele quer, da forma que ele quer. O que nós não podemos fazer é limitar o trabalhar de Deus e querer ensinar a Deus a fazer as coisas na nossa vida, porque isso não funciona. Então deixa Deus conduzir. Que agora ele quer mudar a sua identidade, ele quer, trazer coisas novas para você, ele quer ver você sorrindo, ele quer ver você alegre, ele quer ver você realizado. E as pessoas vão ter que ver que a sua identidade mudou. Não vão poder chegar em você da maneira como chegavam antes. Vai ter que ter reverência, vai ter que ter respeito e vão ter que, aceitar a mudança até de nome. Tem pessoas aqui que Deus vai mudar até o nome, a maneira como te chamam. Então você tem que confiar no trabalhar de Deus, que quando Deus chega para mudar a nossa identidade, ele muda de uma forma geral. É o cenário que vai mudar, é a sua condição que vai mudar, a sua postura vai mudar. Vão ter que enxergar você na íntegra. Você passou por um processo de provação terrível com Deus. Você passou por uma metamorfose. Você passou por uma mudança de pensamento, de sentimentos, de posicionamento. Você fez toda uma renúncia para que você fosse cheio do Espírito Santo. Então agora Deus vai mudar todo o seu cenário de acordo com a sua mudança. Então confia no que Deus está fazendo, porque tudo que Deus faz é certeiro, irmãos. Não tem erro. Não tem erro. Deus sabe como te lançar. Deus sabe fazer o seu nome ser conhecido, que ele manda um vento, seu nome se torna conhecido. Então agora Deus manda falar para você, vai mudar a sua identidade, vai mudar o seu cenário, vai mudar as condições, e você precisa crer nisso. Eu vou orar para você, você vai pensar em Jesus. Pai, no nome do teu filho Jesus, nós agradecemos, Senhor, por essa mudança de identidade. O Senhor sabe trabalhar, o Senhor sabe trazer respeito para o teu povo. O Senhor sabe manifestar a tua presença na vida do teu povo ao ponto de outras pessoas que não conhecem o Senhor ou que conhecem a palavra, mas que não levem o Senhor a sério, a respeitar o teu povo de uma forma sobrenatural. Que o Senhor venha levantar a tua igreja nessa terra, Senhor. Que o Senhor traga mudança nesse cenário. Que o Senhor mude a identidade de cada um. Que o Senhor traga respeito, que o Senhor traga dignidade, que o Senhor traga paz. Que
Que o Senhor traga também autoridade, Pai, é que eu te peço no nome do teu Filho Jesus. E nós agradecemos por essa mudança de identidade que está chegando. Que seja feito de acordo com a tua vontade. Que o Senhor levante a tua igreja nessa terra da maneira como o Senhor quiser. Que o Senhor sabe o que faz na nossa história. Nós não sabemos o que está por vir, não sabemos o que vamos pedir, mas nós confiamos no teu poder sobre a nossa vida. Pai, nós agradecemos por essa exaltação que está chegando no nome do teu Filho Jesus. Guarda essa palavra aí no teu coração, não deixa ninguém tirar e comece a andar com sua cabeça erguida. Não deixe mais a sua cabeça ficar baixa diante daquilo que rotularam você. Porque podem falar que você aí é um coxo, podem falar que você é um paralítico de nascença, que a sua vida não vai mudar, que nunca existirá milagre na tua história, só que Deus está chegando para mostrar o contrário. Agora Jesus está chegando para mostrar uma nova identidade na sua vida. E vão ter que aprender a respeitar o seu novo cenário. Vai ter gente que vai ficar com inveja, vai ter gente que vai ficar com raiva, vai ter gente que vai amaldiçoar você, vai ter gente que vai criticar você para tentar diminuir aquilo que você é. Só que nada disso vai te atingir. Você vai estar blindado pelo Senhor. Nada disso vai atrapalhar a sua nova identidade. Vão ter que aprender a respeitar você na marra. E deixe, porque Deus sabe cortar a língua dessas pessoas. Deus sabe fazer essas pessoas calarem a boca. E Deus sabe usar todo vento contrário a nosso favor. Então não se preocupe com o outro. Se preocupe com o que Deus tem com você. Se preocupe com a sua vida regrada com o Senhor. E você vai ver que valeu a pena toda a sua renúncia, toda a sua santificação, toda a sua dedicação ao reino. Você vai ver que quando Deus quer transformar o nosso cenário, quando Deus quer mudar a nossa identidade, não tem ninguém nessa terra que segure. Você vai aprender a ser respeitado. Tem pessoas aqui que vão ser chamados para pregar a palavra. Lugares que você não frequentava, você vai passar a frequentar porque vão fazer questão da sua presença. Vão ver que você é um homem, uma mulher cheia de Deus. Então deixa Deus mudar a sua identidade. Essa vergonha, essa chacota foi até o dia de hoje. Isso não existirá na sua história mais, porque Deus está mudando o seu cenário, está mudando o teu nome, está mudando a tua identidade. E agora vão ter que aprender a respeitar você. Vão ver que você é um homem, uma mulher de Deus, e as coisas agora vão ter que ser de outro jeito. E quem não se enquadrar, ou quem não quiser te respeitar, deixe isso nas mãos de Deus, que Deus tira do seu caminho. Tem gente que vai até atravessar a rua para não falar oi para você. Nem faça questão disso. Nem faça questão disso. Deixe esses corações inflamados que Deus sabe tratar. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.